Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta-feira, vamos arrumar aqui que ele deu umas arrumadinhas. Começamos a nossa quarta-feira e nós estamos na série Arrumando a Bagunça. E o tema de hoje é Se Liberte. Nosso texto, bem-vindos ao nosso Manhã de Sabedoria, esqueci de dar as boas-vindas. E o nosso texto, ele tá lá em 1 João 2,9, que diz assim, ó: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há ocasião para tropeço. O nosso tema de hoje é Se Liberte. Para nós arrumarmos a casa, que é o nosso tema dessa série, dessa semana, nós precisamos fazer algo principal do Evangelho. Porque é um pecado que a gente comete, que esse pecado ele não tem perdão. Por que, Patrícia, ele não tem perdão? Porque o Senhor Jesus vai dizer assim: se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoa. Então imagina você ter um pecado que você cometeu e você precisar o perdão de Deus e Ele não te dá. Nós não precisamos tentar entender as escrituras ou achar um contexto para esse versículo, sendo que a palavra de Deus é bem clara aqui na primeira carta de João. Eu vou explicar um pouquinho mais porque você precisa perdoar, porque o perdão ele te aprisiona, mas eu quero que você entenda que perdoar não significa conviver. Perdoar é não se machucar mais, perdoar é entender e ter misericórdia que aquela pessoa errou com você, mas que ela está sendo tratada por Deus, mas não é algo que você precisa conviver. Mas não é algo que você precisa sair falando mal, você prejudicar a outra pessoa, você fazer mal para ela. Quando nós estamos sem o perdão, quando nós não conseguimos perdoar, nós estamos presos emocionalmente, presos espiritualmente, e o perdão, ele ainda deixa a casa suja. O perdão, a falta de perdão, ela deixa a casa suja, a falta de perdão nos aprisiona. Aquela pessoa que te machucou, ela tem poder sobre o seu humor. Imagina as pessoas não terem mais poder sobre o seu humor, não poder fazer alguma pirraça, fazer alguma coisa e você simplesmente entender a situação dela, entender que cada um dá o que tem dentro de si. O Senhor Jesus hoje quer nos oferecer o perdão porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou lá na cruz. Ele perdoou aqueles que faziam chacotas com Ele. Ele perdoou aqueles que o traíram. Ele perdoou nós que muitas vezes esquecemos dele. E como nós não podemos perdoar as outras pessoas também. Quando nós perdoamos aquelas pessoas que nos ferem, nós nos libertamos emocionalmente. E Deus, Ele quer te libertar. Para você viver o novo de Deus nesse 2025, Deus, Ele quer te libertar. Ele quer arrumar a casa. Ele quer que você tenha uma vida nova, uma vida de paz, uma vida em abundância. E nós não podemos deixar essas coisas que nos aprisionam emocionalmente, essas coisas que nos aprisionam emocionalmente. Eu já vi pessoas perto de mim morrerem amarguradas, morrerem porque uma doença as acatou e definharam elas por dentro. E eu sei que é muito difícil perdoar aquelas pessoas que nos ferem, mas precisamos entender que nós também ferimos outras pessoas, que nós também machucamos e nós também precisamos ser perdoados. A falta de perdão nos aprisiona naquela pessoa, porque nós vamos dormir todos os dias com aquela pessoa. A gente lembra dela, a gente lembra o mal que ela nos fez. A falta de perdão nos deixa amargurados, nos deixa triste. É como se a gente tomasse o veneno esperando que o outro morra. Só que perdoar, gente, não é conviver. Você não precisa conviver. Porque muitas vezes nós estamos com pessoas que nos deixam mal, com pessoas com uma frequência tão horrível que nos ancoram, pessoas que travam a nossa vida, que levam a nossa vida para trás. Porque
Nós vemos nas histórias da Bíblia que o Senhor Jesus, Deus, ele tirou muitas pessoas de lugares e colocou em outros lugares para poder viver o seu destino profético, para viver o futuro que Deus tinha preparado. Porque algumas pessoas, sim, atrapalhavam a bênção dos seus servos. Por isso que perdão não é conviver. Mas se Deus tem feito você conviver com essa pessoa, é porque Deus às vezes quer que você aprenda algo. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançará uma misericórdia. Por mais que você tenha sido ferido, e eu também fui por tantas pessoas, mas por algumas pessoas que eram para me proteger, que era para me cuidar, que era para me ajudar, mas essas pessoas falharam comigo e nós precisamos ter misericórdia, porque um dia pode ser eu nesse lugar, espero que não, mas se um dia eu precisar de misericórdia, eu quero ter misericórdia das pessoas também, para que tenham comigo. A Bíblia diz que assim como você quer que os homens façam com você, façam também com os outros. Nós precisamos agir assim. Perdoar, muitas vezes, é ter que perdoar várias e várias vezes. Às vezes você está num ambiente de trabalho, às vezes na sua família, e você precisa conviver com essa pessoa que, apesar de você perdoar todas as vezes, a pessoa continua te fazendo mal. Mas você perdoa e você continua a sua vida. Mas, Patrícia, às vezes tem pessoa que perdoa, que me faz mal tanto. Às vezes é porque você não está perdoando, porque essa pessoa está tendo poder sobre você. Mas quando você libera, quando você se põe no lugar dessa pessoa, você entende: ah, sim, o passado dela talvez foi traumatizante. Ah, sim, eu entendo, porque às vezes essa pessoa foi abusada, foi traumatizada, bateram nela, e por isso ela age assim. Ela só age assim porque é o que tem dentro dela, mas o que tem dentro de mim é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele abunda em misericórdia, em perdão, em graça e amor, e é assim que eu vou viver. E quando você entende isso, você se liberta, você deixa aquilo, e aquilo não te aprisiona mais emocionalmente, não te aprisiona mais espiritualmente. E para encerrar, quando você perdoa, você se torna livre. Por isso, o tema dessa mensagem hoje é: se liberte. Você precisa se libertar. Você precisa arrumar a bagunça. Você precisa viver o novo. E para ver o seu propósito, ver o novo que Deus tem, você precisa perdoar. Não tô falando que é fácil. Não tô falando que vai ter dias que você vai sentir muito ódio no coração. Você vai sentir coisas ruins no seu coração. Mas é só correr aos pés de Jesus. Porque se a oração não mudar a outra pessoa, pelo menos ela vai mudar você. É isso que nós fazemos quando oramos. Nós pedimos perdão. Nós perdoamos aquela pessoa que nos feriu em oração. E o nosso coração vai sendo transformado, vai sendo melhorado para a honra e glória de Deus. E eu termino aqui dizendo que se você perdoar, você vai ser livre no Senhor Jesus. Eu te espero amanhã às 7h17 da manhã e obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe.